Boa noite! Como vocês estão? Oi, Rebeca! Oi, Gésila! Oi, gente! Gente, eu estou aqui ainda impactada. Estava assistindo a live da pastora Sheila. Tive que sair nas carreiras para vir aqui para nossa. Mas que coisa linda! Como é bom pertencer a um pai. Eu realmente estava ali me edificando com as verdades de Deus, né? O Senhor, ele realmente deseja que a gente tenha experiências, né, com os dons, e o amor dele está disponível para que a gente usufrua, né? Que alegria, que alegria. Pois é, a gente tá saindo de uma live e entrando em outras. Meu Deus, hoje tá demais, né? Jesus é lindo, e eu creio que se você chegou aqui não foi em vão, amém? Eu creio que o Senhor ele tem algo ainda para falar ao meu e ao seu coração. Eu quero muito que você possa estar com a gente até o final. Né? Vai aí nesse aviãozinho, vamos enviando essa mensagem. Hoje a gente vai estar finalizando a nossa, a nossa série Medos que Paralisam. E hoje a gente vai estar falando sobre vencendo os medos para alcançar o nosso propósito. Não se esqueça, você tem um propósito que Deus instituiu sobre a sua vida. E só quem pode cumprir esse propósito é você, não é eu, é você. Então você precisa se posicionar, vencer as barreiras, vencer o medo e ir. Amém? Experimentar disso que o Senhor quer fazer, né? Você experimentar mais dele, mais da sua presença, né? De realmente fazer você ser restaurado, curado, né? Então, eu queria pedir para você ir aí convidando o povo, né? Eu sei que será um tempo assim abençoador para as nossas vidas. Deixa eu ir aqui convidando o pessoal para estar junto com a gente. Em nome de Jesus, vai ser lindo. Eu creio que nós vamos falar Deus usando, né? Não a gente, mas Deus mesmo, né? E Mel já tá aqui, ela é psicóloga e ela vai estar falando um pouquinho sobre ferramentas que a gente pode usar da psicologia para vencer, né? O campo da mente, as mentiras, né? Sorrateiras que tecnicamente a gente pode usar e combater isso. Né? E outrora a gente sabe que tudo que a gente fala aqui é pautado na palavra de Deus, né? E antes de mais nada, essa é a verdade que nós precisamos nos apegar, né? Aqui está a cura que nós precisamos, né? Aqui está a direção que nós precisamos. E é claro, o Senhor ele deu essa inteligência e essa capacidade a pessoas como o Mel para continuar nos ajudando, né? Continuar vindo aí com ferramentas que vai nos auxiliar nesses processos de quebrar mesmo sofismas, mentiras. Amém? Deixa eu ver, cadê ela aqui? Deixa eu ver. Peraí. Vamos lá. Amém. Vai dar certo em nome de Jesus. Oi, Aleluia! Glória a Deus. tá me vendo? Tô te ouvindo, tô te vendo. Já Ó, tô de fone, começamos. ó. Eu nem tô com o meu, mas eu tô feliz que eu tô te vendo. Tu tá me ouvindo bem? Tá tranquilo. Mel, seja bem-vinda. Glória a Deus, né? Conseguimos fazer a Amém. nossa live hoje. Para quem não sabe, essa live ela já deveria ter terminado semana passada, mas Uhum. nós não conseguimos por problemas mesmo técnicos, né? Assim, das internet. A gente não conseguia, eu não conseguia ouvir bem Mel, nem ela me ouvir, ficava uma bagunça. Mas hoje a gente vai estar finalizando, né? Eu já Ah, queria deixar você livre, Mel, para nos ajudar e se apresentar e falar um pouquinho daquilo que você vai trazer para a gente e nos instruir aí, né, a realmente viver o nosso propósito. Porque eu acredito que é como eu posso dizer assim, faz parte também dessa questão da psicologia, essa ajuda, né, para que as pessoas elas consigam realmente ver além daquilo que elas estão conseguindo ver naquele momento, né, para que realmente elas possam ultrapassar aquelas barreiras, né. Então eu creio que seu papel é muito fundamental para nos ajudar, né, e nos instruir aí
a combater essas sofismas, né, que vêm sobre as nossas mentes. Vamos lá. Oi, tudo bom, pessoal? Oi, é Jennifer. Oi, Jennifer, tudo É bom? Jennifer. Então, quando a gente fala sobre medo, a gente fala sobre uma emoção que ela é básica do ser humano, né? Todo mundo sente medo e falando até, não sei, né, enfim, discussão sobre isso, mas falando até sobre o processo evolucionista, o medo foi muito necessário para a gente se firmar enquanto raça, enquanto pessoa, né? Então, Sim, quanto mais a gente sentia o medo, mais a gente conseguia se esquivar de algumas situações, né? Então, aquelas pessoas que sentiam, né, que percebiam o medo, e aí eu estou falando ainda de nível saudável, aquelas pessoas que sentiam com medo, elas conseguiam se sair de algumas situações que outras mais corajosas, né, não, né? Então, aham, teoricamente, o medo, ele serve para preservar a nossa vida. sim, Eu me lembro que na live anterior eu comecei dando um exemplo assim. A gente, na nossa sociedade de hoje, a gente conhece os lugares, as formas, né, que as pessoas têm de assaltar ou de, enfim, causar algum mal para a gente. E aí vamos imaginar a gente numa situação, a gente, sei lá, tá andando meia-noite, no meio da rua, sozinho, não tem ninguém no meio da rua, e aí a gente escuta o barulho de uma moto de longe. Então, a nossa reação é uma reação de medo, mas é uma reação de medo buscando preservar a nossa vida, né? Então, a gente sim, começa a ter reações, existe um sistema no nosso corpo que chama sistema nervoso parasimpático ou involuntário, enfim, tem esse nome, que ele é responsável por, por algumas regulações, algumas liberações, por exemplo, o nosso coração, quando ele começa a acelerar, né? Então, isso é um sistema nervoso que está dentro da gente, né? Que regula esse tipo de coisa. E aí, quando a gente está com medo, então alguns hormônios são liberados, e aí a gente vai se hiperventilar, o nosso coração vai acelerar, a gente uhum. sente que a nossa mão, né, fica fria, sem sangue, as nossas Soa, né? extremidades. Fica É, soando, a gente fica suando frio, né? A boca uhum. fica Frio seca, na então barriga. Horrível. isso. Existe um monte de respostas fisiológicas que acontecem quando a gente tem medo. E aí eu estou falando do medo normal, do medo que serve para proteger a gente, né? Sim. O grande E esse, problema, Mel, pode dizer, rapidinho. pode Eu dizer. falei até, acho que na última live com o Jaque, na última não, acho que foi na primeira, que a gente tocou um pouco nesse assunto, porque esse é um medo, que posso dizer assim, é um medo bom, entre aspas, porque Uhum, ele não te permite sofrer, tipo assim, ele te protege, realmente, né? isso. Então, eu acho que esse medo, ele é um medo que positivo, né? Porque esse É, medo, se você passa por um tiro, você está passando na rua e alguém fala, ó, o tiroteio, você não vai na direção, né? Do aham, tiroteio, isso. você vai voltar, porque você vai se proteger, né? Preserva Então, a eu gente, acho ele que serve para preservar. esse, exatamente, para nos guardar, né? Então, esse é o medo saudável, né? Uhum, Natural, é. digamos assim. Em psicologia a gente chama de funcional. Ele tem uma função de ser. Então, Uhum. a gente, né, começa a ter esse monte de resposta fisiológica por uma função. Tá Sim, entendendo? Agora, o grande problema acontece quando a gente está deitado na nossa cama, tranquilo e quieto, e a gente começa a sentir esses mesmos sintomas como se a gente estivesse experimentando uma situação de sim. medo. Uhum. E aí é onde entra a questão da ansiedade, né? Então, o nosso organismo, ele começa a responder como se, nesse exemplo que eu usei,
como se a gente estivesse no meio da rua e andando sozinho meia-noite e escutasse uma moto lá, vindo lá distante. Então, Sim, o nosso organismo ele começa a liberar determinados hormônios, neurotransmissores, que faz com que a gente sinta aquela mesma reação que a gente sentiria, né, se tivesse uma situação de perigo, situação de risco. sim, Então, esse é o grande problema. E daí, da onde nasce, da onde vem, né, as questões da ansiedade, as questões que permeiam a ansiedade. As pessoas que sentem ansiedade extrema, elas sentem esse medo extremo. Esse medo que, vamos dizer assim, ele é disfuncional, ele é irracional, sim, ele não tem motivo de ser, né? E que na verdade, ele tem, só que a gente não consegue visualizar naquele momento. A pessoa que sofre de ansiedade, e aí eu escuto muitos casos na clínica, das pessoas chegando, não, mas eu estava em casa, relaxada, e aí de repente meu coração começou a acelerar e papapá, e aí, né, desencadeou um monte de coisa e tal, e sem eu não nenhum sei de motivo onde veio, aparente, né? sem Que eu nenhum acho que motivo isso, aparente. eu acho que isso É, é o mais delicado, né? E assim, são coisas, e às vezes são coisas que realmente acontecem do nada, né? isso, isso, E paralisa e faz você ficar realmente estagnado no seu propósito, né? Porque isso, isso é uma área que eu vejo assim, de ansiedade e tudo, envolve também, mas envolve também na questão do seu propósito mesmo, né? De você não conseguir, por conta disso, você sente coração acelerado, você tem medo de falar em público, porque você acha que você não vai conseguir, né? Você tem medo de, porque vai me dar uma arritmia lá na hora, eu vou, né? E você acaba que paralisa. isso, isso. Eu te ouvi. Existem tipos de ansiedade, né? Sim, Existe a ansiedade que a gente chama de ansiedade social, que é essa, né? Que a gente tem medo de ser julgado, tem medo de ser avaliado. Então, quando a gente chega numa determinada situação que a gente percebe que as pessoas vão olhar para gente e tal, então se gera ansiedade. Existe a ansiedade existe um nomezinho que eu não estou lembrando agora, mas da desconexão, da separação. É, que a gente passa muito relacionado a processo de luto, por exemplo, agora né, tá nessa pandemia. Então as pessoas elas ficam com medo, elas ficam ansiosas, com medo ou de morrer ou de perder algum parente, né? E isso é uma sim. ansiedade gerada por conta da desconexão. E Ah, existe a ansiedade gerada por conta do desempenho. Então, muitas pessoas, elas têm medo de desempenhar bem ou mal algum papel. Então, geralmente são pessoas que se comparam. Caramba, eu vou subir num púlpito para falar e aí eu já começo a me tremer todo, tal. Eu tenho medo de uhum. como é que eu vou desempenhar aquilo. Eu tenho medo do que as outras pessoas vão achar. Eu me lembro, Sim. eu nem sei se ele está por aí no ambiente, eu me lembro das primeiras vezes que eu fui pregar. Tão Paul para mim é uma pessoa que sabe muito, né? Muito sábio. Uhum. E ele estava na primeira fila, ele sempre senta nas primeiras fileiras. E eu passava a pregação toda olhando para ele para tentar identificar a reação do rosto dele, né? Se ele Porque o estava meu mais maior feliz, se ele estava. eu tava mensurando o meu desempenho através da reação de Topô, né? Sim, Se ele fala muito heresia, né? Qualquer coisa é heresia, então porque isso aqui é heresia, isso aqui, isso aqui. E eu ficava com muito medo. Então, com eu me receio. lembro até a situação. Foi a gente estava participando da escola dos pastores, e o pastor pediu, né, pra gente fazer isso, pregar. Sim, E aí eu me lembro demais, eu estava super insegura, eu não tinha segurança, né, do que eu ia falar. E eu tive essa ansiedade de desempenho. Eu olhava para compor e eu tentava mensurar como é que estava sendo a minha palavra. E aí, que é aquela coisa assim, que eu vou explicar mais tarde, né? O medo da gente,
ele é alimentado por algo externo. Então, assim, antes de subir, eu estava extremamente, pegando esse exemplo, né, particular. Antes de subir, eu estava extremamente ansiosa, eu estava com medo, porque eu não tinha segurança do tema. Então, os meus pensamentos, eles eram pensamentos negativos. Então, eu Sim. estava predizendo um futuro catastrófico. Caramba, eu não tenho conhecimento disso, eu não tô segura, É, eu tô nervosa. E aí, quanto mais eu tinha esse tipo de pensamento, mais a minha emoção catastrofizada, aquela coisa exatamente. negativa, aquele nervosismo, mais aquela emoção ia aflorando. E E aflorando. quando eu olhei para Tom Ford e vi que ele estava na primeira fila, Piorou. piorou, Meu porque Deus. os pensamentos que vieram foi: eu vou falar alguma porcaria, Tom Ford vai achar que é uma heresia e Falar comigo depois do culto. ele vai falar comigo depois do culto e eu vou me sentir super culpada. Então, na minha cabeça, o desfecho já tinha acontecido. Eu já Uhum. tinha vivido, antes de subir do culto, eu já tinha vivido o final. Eu já estava lá no O final, final já tinha quando sido péssimo, né? que já tinha sido péssimo. Então, eu já estava com aquele final na minha cabeça. Então, a coisa já estava Sim. desenhada na minha cabeça. Quando eu subi no púlpito, a probabilidade daquilo se concretizar era muito grande. Porque aqueles pensamentos ainda estavam na minha cabeça e rodava, Gente, rodava, isso é rodava. terrível. Ó, então, tudo aqui rindo. Mirra, Joyce. Oi, Minha gente. Só quem passa por isso é, sabe como é, viu? É tenso. é muito ruim, é muito ruim. É E, horrível. E já que a gente está falando, né, de técnicas da psicologia, né, para tentar se regular, que a gente chama de regulação emocional. Então, esse tipo de emoção a gente vai viver, gente, na vida da gente, em todos os É de aspectos, né? nervoso. Isso. Já Isso que eu tô rindo de nervoso. a gente, É a gente verdade. vai viver em muitas esferas esse tipo de medo, esse tipo de reação, né? Esse tipo de ansiedade, a É. gente vive em muitas esferas. Uhum. E quanto mais a gente se jogar nesses pensamentos que eles não são positivos, quanto mais a gente se jogar neles, mais os nossos resultados tendem a ser ruins. Uma técnica que a gente aplica muito é uma técnica de regulação emocional. Existem muitas técnicas de regulação emocional, certo? Mas a mais eficaz nesse momento é você tentar desviar o que você está pensando. Uhum. Esse exercício assim, que eu fiz, né? Esse olhar para o futuro, um futuro já ruim, a gente chama de distorção cognitiva. E é uma distorção cognitiva catastrófica. Então, Uhum. eu tenho muito. Gente, eu tenho muito pensamento catastrófico. Esse dia eu estava conversando, acho que era com o Mário, não sei com quem era. E aí eu fiz assim: não, quando eu vou ligar para o meu marido, quando eu vou ligar para Ricardo, que ele não atende, gente, eu já penso no Ih, pior. Eu já penso na pior coisa. Na minha cabeça, gente. ele sofreu um acidente. Na minha Aconteceu cabeça, tudo. roubaram o telefone dele. Eu tenho muito pensamento catastrófico. E isso é uma disfunção cognitiva. Então, Sim. o que a gente faz para tentar se regular é mudar o foco do pensamento, buscar as evidências que a gente, por exemplo, voltando, né, para o meu exemplo da pregação. Então, que evidências eu tinha de que a minha pregação ia ser um desastre, né? Que Sim. evidências eu tinha de que topou e ia achar alguma heresia na minha pregação? Que evidências eu tinha? Então, quanto mais a gente racionaliza nossas emoções, a gente tá lá naquele turbilhão, os pensamentos vum, 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 vum. Quanto mais a gente encontrar uma forma de racionalizar, respira, calma, que evidência que eu tenho de que isso vai acontecer no final, que Pois evidência que é. eu tenho de que isso é verdade. Eu não estou, será que eu não estou catastrofizando? Qual a probabilidade dessa palavra que eu estudei tanto dar
lado e não tocar ninguém. Qual a Pois probabilidade é. disso acontecer, né? Então, Se bem que, tratando dessa questão, quando a gente fala a palavra de Deus, né, a gente já está falando a palavra de Deus, não tem como dar errado, né? isso mesmo. Então a gente vê que esses pensamentos, eles realmente acompanham a gente, são pensamentos catastróficos, falando certo? Catástrofe, catastrofização de pandemia, de De fim. pensamentos horríveis, né? É, Que tudo vai acontecer de errado. E isso. eu, Mel, inclusive, já até compartilhei contigo há um tempo atrás sobre situações assim, de pensamentos catastróficos que realmente é, prejudicavam a mim. Né? E talvez você que está ouvindo aí, você possa viver assim, né? Nesse ciclo vicioso de pensamentos catastróficos que não te levam a nenhuma, posso dizer assim, a nenhum êxito, né? Mas te levam Uhum, sempre para o mesmo lugar. É igual o povo do uhum, deserto que ficou ali, ó, arrodeando, 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 e não teve é, êxito, né? Então, é. assim, a grande realidade, o nosso maior intuito com isso que nós estamos fazendo aqui é realmente fazer você enxergar uma nova percepção de você mesma, né? De você mesmo, na verdade, não sei se tem homens aqui, de vocês mesmos, mas existe sim um processo que a gente precisa enfrentar, mas que esse processo, nós tendo Deus como aquele que vai realmente nos guiar, vai. Peraí, que meu marido está passando aqui, graças a Deus. Vai nos dar essa garantia de vitória, né? E, Então, eu acho que é muito importante a gente frisar isso. Uma moto também passando, o galo está calado, mas a moto está aqui querendo. Então, é importante que a gente tenha isso na nossa mente, né? Que a gente com Deus, né? Deus no centro da nossa vida, né? As coisas elas ficam realmente é, possíveis de acontecerem, de realmente serem executadas nas nossas vidas no âmbito geral, né? assim, a gente que é cristão, a gente tem um artifício, como é que eu posso dizer? Uma facilidade para rebater os nossos pensamentos automáticos, né? As nossas disfunções cognitivas, que é a palavra de Deus. Então, quanto mais a gente confiar nas promessas que o Senhor tem, quanto mais a gente declarar essas promessas, né? E aí eu vou abrir um parênteses bem grande. Esses dias eu estava bem ruimzinha, estava bem depressiva, enfim, muitas situações. E aí a pastora veio, conversou comigo e tal. E aí eu falei, caramba, eu vou fazer o que eu ensino as pessoas a fazer, né? Aí eu peguei Uhum. minha Bíblia e comecei a declarar as palavras que tinha lá. Eu declarei o Salmo 91, o Salmo 103, o Salmo 139. E declarando mesmo, As confiando que aquilo verdades. estava sendo escrito para mim. Isso. Isso mesmo. Tem um exemplo muito bom na Bíblia sobre isso. Quando Josué ele foi espiar Canaã, né? Moisés tinha enviado muitas outras pessoas e as outras pessoas voltaram. Não é impossível, é impossível, é Impossível. Não vai dar impossível. certo. Não vai dar certo. É o pensamento catastrófico. São lá uns É. gigantes, não vai dar certo, tal, vai ser uma coisa muito difícil, impossível, vamos desistir. E aí chega Josué e Caleb com uma outra visão, né? Chega Josué e Caleb com uma outra visão, com uma visão diferente. Não, vamos, o Senhor já deu aquela terra maravilhosa do jeito que Deus disse, Deus já deu aquela terra pra gente. Então ele pegou o passado dele, né? De quando ele recebeu essas palavras, ele tinha conhecimento dessas palavras, Uhum. ele pegou o passado e utilizou. Então, são gigantes, mas maior ainda, meu Deus, vamos que vai dar certo, eu tenho fé. Então, a utilização da fé, ela é um ótimo estabelecimento de regulação emocional. Quanto mais a gente Sim. utiliza a nossa fé, mais a gente
Ô, Ricardo entrou. Ricardo Quanto todo mais a romântico, gente. aí dá certo. Muito bem, irmão, É, invista. quanto mais a gente utiliza a nossa fé, mais os nossos pensamentos vão mudando. Então, Sim. se a gente tem pensamento catastrófico e a gente faz que nem Josué, é grande, um gigante, Mel, né? O negócio. e E, eu vejo, assim, essa questão que você está falando, muito a questão da ótica, né? A gente vê que Josué e Caleb, eles tinham uma ótica realmente diferente. Então, eu acho claro que tinha fé, né, ali em primeiro lugar. Mas eles tinham realmente uma visão diferenciada, e aí é onde eu vejo a fé entrando, né? Porque eles confiavam que aqueles gigantes não eram nada para Deus, né? E a gente vê também aí o quanto o poder dos relacionamentos podem ali nos influenciar, né? Se eles dois tivessem sido deixados influenciar, né, o restante dos espias que tinham ido naquele lugar, eles certamente tinham voltado com a mesma, né, cabeça baixa, rapaz, não dá pra gente não, vamos voltar, né? Mas ali eles estavam realmente decididos a confiarem, né, e saber que realmente eles eram capazes em Deus de alcançar aquela terra ali, né? Então eu acho que às vezes a gente tem uma ótica muito pequena, né, ao nosso próprio respeito, no quesito de que a gente acha que a gente nunca consegue nada, né? Que o outro vem, ele sempre consegue, e a gente vê que essa diferenciação, Josué e Caleb, eles tiveram uma boa visão e os outros não, né? Então isso muda muita coisa no campo da vida, né? Existem pessoas que a gente vê assim, "Oxe, como é que conseguiram chegar ali naquele, como é que foi isso? Né? Como é que já está assim desse jeito?" Mas na realidade houve um se arriscar, posso dizer assim, né? Na primeira live a gente falou um pouquinho sobre isso, falando que se você não se arrisca, você nunca saberia onde você poderia chegar, né? Então, eu acho isso uma grande verdade, né? Existem pessoas que às vezes elas estão ali naquele ciclo de medo, porque elas ficaram tão bloqueadas naquela área, né? Sei lá, na área familiar, na área relacional, na área que você tem medo, né? Você que está nos ouvindo, talvez você tenha ficado tão bloqueado nisso que você não consegue romper, né? Você não consegue realmente passar e olhar e dizer assim, essa terra é minha e eu nasci para conquistar ela, né? Então, assim, eu vejo que nós temos que ter essa visão, né? E se a gente não tem, a gente precisa pedir a quem pode nos dar, que é o Senhor, né? Então ele pode nos dar essa visão de conquistadores, né? Da terra, conquistadores daquilo que nós temos como objetivo de vida, porque o que me deixa mais triste é saber que você que está nos ouvindo, eu, Mel, nós temos tanto potencial, sendo que são potenciais que o medo faz a gente achar que, tipo, não, todo mundo menos eu. Não vai dar para mim. Eu sou pequena, eu não sei falar, eu não tenho estudo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho grandes famílias assim com recursos, né? E a gente vai dando desculpas quando na realidade muitas vezes é um medo que está dentro do nosso coração, né? E eu creio que o Senhor quer fazer você vencer esses medos para conquistar. aleluia! Aleluia! Fala aí. E assim, Lua, o medo, ele é autoalimentado. Quanto Uhum. mais você tem, mais você terá. Eita, essa é uma chave, É, viu? Olha, olha. Meu Deus, quanto mais é, você fica alimentando, é igual o cachorro. O cachorro não, o bem e o mal. é, Quanto mais você alimentar, o que você alimentar vai ganhar. Aí você tem a isso, fé e o medo. Quanto mais você alimentar, é o que vai ganhar. Eita, é desse é, jeito. ele é autoalimentado. E ainda por cima, como se não bastasse, ele é passível de generalização. Vou lhe dar um Eita, exemplo. faça aí uma facilidade para a gente entender aí essas linguagens aí, todas profissionais. É assim, ó. Primeiro, o que é que eu faço, Melkia, para vencer meu medo? Tá. Dica número um, enfrente. Quanto Hum, mais você se esquivar daquilo que lhe dá medo, mais o seu medo cresce. Ele é cresce, é autoalimentado. verdade. Ele é autoalimentado. Quanto mais você tem, mais você terá.
Então, Mel, enquanto. eu me lembrei exatamente de uma situação que é isso que você está dizendo. Teve um tempo da minha vida, gente, que eu ficava achando que eu ia ter um infarto. Que eu ia ter um infarto, que eu ia ter um problema de coração, que eu ia ter, que eu ia ter. E aí eu me matriculei na academia e eu comecei a gostar de uma. Isso na época, né? Não foi faz tempo. Na época eu me matriculei nessa academia. E lá eles tinham aquele power jump que você fica pulando na cama elástica, né? E era muito pesado o treino, era muito pesado, era 1 hora e era frenético. E eu fiquei, a princípio, com receio de ir, porque eu tava com isso na minha cabeça. Meu Deus, se eu tiver um infarto. Se eu tiver um infarto, se eu tiver um infarto. Mas de onde eu tirei isso? Dos pensamentos catastróficos. Só Aham. pode, a gente já aprendeu aqui, né? Pensamentos catastróficos. E aí eu digo, rapaz, eu vou. Eu vou, porque se eu morrer, eu vou pra glória. Não, eu vou me embora. Eu não tenho nada no meu coração, tinha feito um exame, vamos embora. Fui, Enfrentou. meu, eu enfrentei, mas eu mangava de mim mesmo. Porque quando eu terminava a aula, eu dizia, tá vendo? Ô, palhaçada, meu Deus, eu achando que eu ia ter um ataque cardíaco. Enfim, fiz as aulas, não sei quantas vezes, fiz até sair da academia. E tô aqui vivendo para a glória de Deus. Mas, assim, esses pensamentos que você está dizendo, os catastróficos, realmente tem esse poder, né, de fazer a gente paralisar também. Isso mesmo. E lembrar assim, que enquanto você não enfrenta seu medo, obviamente, né, munida de toda a estrutura para ir. Então, enquanto você Uhum, não enfrenta seu medo, mas ele vai estar lá se alimentando. Eu vou dar um exemplo. exatamente. Eu falando de medo, né? Psicóloga falando de medo, a gente acha que psicólogo não é gente. Psicólogo é gente, viu, gente? Fica É, aí. gente, Psicólogo é gente. Eu morro de medo de cachorro. Morro, morro, morro. Qualquer cachorro. Qualquer é tipo de verdade. cachorro. Foi cachorro. Pequeno, grande, é cachorro, pronto, É, acabou. tenho fobia mesmo. Qualquer tipo de cachorro. E, Mel, que você é psicóloga e não se trata. Não, gente, eu sei como é o tratamento e eu já decidi que eu preciso, mas não é agora, certo? Então, estou me esquivando do meu medo enquanto isso. Porque é Enfim, enfrentar, né? Aí por isso faço que o a que eu pessoa digo, está não se faço o que eu esquivando. faço. É, Está se esquivando porque faço tem o que que eu digo, não enfrentar faço o que eu faço. o cachorrinho. É, eu sei que eu Ajude, preciso gente. criar um cachorro, eu sei que eu preciso chegar perto, né, devagarzinho. Enfim, eu sei de tudo isso, gente. Eu sei. Enfim, esse meu medo de cachorro, eu não nasci com ele. Ele chegou do nada. Ele não apareceu do nada na minha vida. Um dia eu me descobri, tenho medo de cachorro. Pô, não. Esse meu medo. E olhe só, que hoje eu tenho medo de todo tipo de cachorro. Mas esse meu medo de cachorro começou com um cachorro específico. E uma situação específica. Um dia desse eu estava conversando com mamãe. E aí eu falei, mamãe, eu acho que meu medo de cachorro surgiu daí. Teve um dia. Eu fui, minha mãe me pediu, eu era criança, minha mãe me pediu para ir no supermercado. Para ela, eu fui, era pertinho da minha casa, eu morava no interior, era pertinho, fui e voltei. Só que o meu vizinho, um vizinho, que era vizinho, mas era distante, né? Ele tinha um cachorro, aquele bem grandão, que eu nem sei que raça é aquela. Ele estava com esse bendito deste cachorro fora de casa. E Meu esse pai. cachorro, de algum momento, esse cachorro se soltou. E esse cachorro correu atrás de mim. E eu me lembro de ficar correndo e procurando a chave de casa para poder abrir, para entrar e aquilo Se me gerou livrar. muito pânico. Aquilo me gerou muito pânico. Meu Depois pai. do que isso aconteceu, eu fiquei com medo da situação, fiquei com medo de ir para o supermercado, eu fiquei com medo de andar na rua. Mamãe, a gente estava conversando esses dias, né? E foi com mamãe, nem lembro com quem foi. Enfim. E aí eu tava. Eu esqueço das coisas. Eu tava conversando esses dias com alguém, aí eu acho que foi dessa situação. E aí eu fiquei com medo. Eu me lembro que eu não tive medo mais de ir pro mercado, porque eu enfrentei o medo de ir pro mercado. Mas eu Hum. ia naquele cuidado, né? Naquela. Enfim. Só que eu fiquei com medo de cachorro grande. E eu me lembro que meus amigos, eles tinham cachorros em casa e eu tinha contato com cachorros. E em determinado momento eu fui para uma casa de uma amiga minha fazer um trabalho de escola e ela tinha um cachorro, era um, ou sei lá, era um branquinho daquele que Uhum. parecia.
de comercial, sabe? Era um cachorro bonitinho, só que ele era muito agitado. Ela dizia que era cachorro de sítio. E ele era muito agitado. E eu me lembro que ela mesma tinha medo do cachorro dela. Então, era a gente tentando fazer o trabalho, o cachorro para cima e para baixo, para cima e para baixo. E aí, meu medo de cachorros grandes se agregou àquele tipo de cachorro. Eu fui generalizando o medo. Eu não enfrentei o medo. Eu Uhum. generalizei. Então, por eu generalizar, aquela história, né? Enquanto a gente não enfrenta, o medo vai crescendo, né? Ele é Vai autoalimentar. crescendo. Então, por eu não enfrentar, então eu generalizei. Era medo de cachorro grande, passou para cachorro poodle. E aí, de cachorro Uhum. poodle, passou para outros cachorros e até que generalizou para todo mundo. Então, até que hoje, quando eu vou na casa de alguém, a primeira coisa que eu pergunto é de cachorro. Se tiver cachorro, eu não vou. Tá preso ou tá solto? Tá preso. Ele morde? Não. Não, eu não quero nem saber se morde, se não morde. É Seu indiferente cachorro? para mim. Se for cachorro, eu tenho medo, mas por isso, porque eu não enfrentei e não enfrento. Então, por eu não Uhum. enfrentar, por eu me esquivar disso, eu dou a possibilidade do meu medo crescer. Então, trazendo para aquele exemplo, por exemplo, da pregação. Se eu tivesse ficado assustada com aquela ansiedade social, né, com aquele cenário, se eu tivesse olhado para Tom Povo, caramba, Tom Povo vai me criticar, então eu não vou subir. Se eu não tivesse subido, se eu não tivesse ido e enfrentado o meu medo, se eu não tivesse subido no curso, com certeza eu ia desenvolver algum tipo de medo em relação a essa situação. Eu ia me Uhum. lembrar daquela situação nas E próximas com vezes que eu relação passasse. a tampão, toda Eu vez que podia Tampão até estivesse desenvolver. lá, não ia vingar. Meu Deus, é desse jeito. Isso mesmo. Tá Pois é. entendendo? Então, a Hum, primeira dica é enfrentar o medo, gente. Tem pra onde. Racionaliza as sei. emoções. Se é medo de ministério, se firma em alguma palavra, mas a saída é em enfrentamento. Pois é verdade. Josi está dizendo aqui, todos falam que não morde. Mas o cachorro não é banguelo, né? Morde. Pois é, gente. E para você que está chegando agora, nós estamos falando hoje sobre vencendo os medos para alcançar o nosso propósito. Né? E Mel, ela está dando aqui técnicas da psicologia para que a gente consiga combater, né? E o que ela está terminando de falar, na realidade, terminou de falar, foi sobre essa questão do enfrentar, né? Então, vão existir áreas na nossa vida e, na realidade, eu vejo isso até como na área geral da nossa vida, né? Nós só conquistamos algo quando nós realmente enfrentamos, né? Quando nós vamos ali, metemos a nossa cara, colocamos a nossa cara a tapa, deixa a vergonha de lado e a gente persevera ali para realmente conquistar o nosso objetivo. E trazendo para as nossas vidas, é lindo a gente ver que dentro da gente, todos nós temos habilidades, né? Habilidades únicas, habilidades que às vezes a gente nem sabe, né? E o Senhor deseja desenvolver essas habilidades dentro da gente. Por que eu falo isso? Porque o medo ele é algo tão sutil que ele tem essa capacidade de paralisar aquilo que a gente nem sabia que tinha, né? Uhum. Então a gente às vezes tem coisas aqui dentro que a gente sente vontade de fazer, a gente sente vontade de executar, mas por olhar para a gente e olhar para as nossas limitações ou para as nossas debilidades, a gente acaba realmente andando com medo, né? E Hebreus 11:1, deixa eu abrir aqui para ler, diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela. Não, é só o versículo 1, não é versículo 2, não. Então a gente vê que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que a gente não vê. Então, isso é a fé. O medo é o contrário da fé. O Uhum. medo, ele quer fazer você, sabe,
acreditar em verdade, né? Ao seu próprio respeito. Então, às vezes, a gente não anda pela fé, a gente não anda pela verdade, porque a gente tem dado muito ouvido aos medos, né? Então, às vezes, a gente olha assim e fala, meu Deus, não consigo nem ter fé, não consigo nem acreditar que eu sou capaz. Por que você não consegue acreditar que você é capaz? Porque existe um medo dentro de você. E a fé, ela não anda com medo, né? A fé, ela não anda realmente, não tem como dar certo a fé e o medo. Ou vai ser a fé, ou vai ser o medo, né? E para a gente poder conquistar aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas, a gente realmente precisa abraçar a fé, né? A gente precisa realmente dizer, Senhor, eu preciso acreditar. Eu não estou conseguindo acreditar em mim, né? Eu não estou conseguindo acreditar que em mim existe essas habilidades que a pastora está falando. Eu não consigo me olhar assim e ver que eu tenho habilidade, né? Mas eu quero te dizer que você tem sim. E nessa noite, eu creio, sabe, que o Senhor ele coloca a luz dessas habilidades, coisas que talvez você tenha tanto desejo de fazer, né? Tanta vontade. Às vezes é uma ideia, às vezes o medo ele vem de uma forma tão sutil, mas ao mesmo tempo tão feroz, que ele abafa a nossa criatividade, né, Mel? Já viu gente que fala assim, eu não tenho criatividade nenhuma, eu não sou uma pessoa criativa, eu não sou uma pessoa... Gente, você tem. Talvez você não tenha a maior criatividade, mas você tem uma ideia que você olha assim e fala, meu Deus, essa ideia aqui realmente foi Deus que me deu. Mas, sabe, você vai alimentando. Então, assim, eu acho que a gente tem muita facilidade, às vezes, de celebrar as coisas negativas que acontecem com a gente, e a gente esquece de Isso. celebrar as boas coisas. E aí isso vai fazendo da gente pessoas realmente que não saem dessa estagnação, né? Porque a gente só consegue olhar para aquilo que a gente é muito ruim, né? É. Então, eu sou muito ruim nisso. Não, eu sou muito ruim nisso aqui que eu falo, eu não sei me expressar. Muito tempo da minha vida, gente, eu ficava assim, ai não, é porque eu não sei falar direito, é porque o meu linguajar é muito assim, eu não sei usar muitas linguagens rebuscadas. E até quanto eu ia dando corda para isso, eu nunca me interessava em aprender as palavras que eu queria saber. Tá entendendo? Que é bem assim? Que às vezes a gente vai dizendo assim, eu não sei, certo, mas o que eu vou fazer para saber? Sim. Pronto. Então, é isso que eu vou fazer agora. Então, assim, eu acho que a gente tem a possibilidade de ficar paralisado, ou a gente tem essa possibilidade de vencer e atingir o nosso propósito, né? E nessa noite nós estamos aqui para dizer que em Deus você é capaz de atingir o seu propósito, porque Deus, ele lhe criou para isso, para que você consiga cumprir o propósito que ele tem para a sua vida, né? Então, é algo que todos nós vamos ter que vencer em alguma área. Eu vou ter que vencer no meu medo, eu vou ter que vencer na minha vergonha, eu vou ter que jogar de lado, mas eu vou em busca, né, do cumprimento desse propósito da minha vida. Né? Então, assim, é, eu até notei aqui, quando você descobrir quem é, nunca mais você vai querer ser outra pessoa. Né? Isso também é um ponto que às vezes a gente se compara tanto com as outras pessoas, que às vezes a gente quer ser a outra pessoa. Né? Quando a gente tem habilidades, a gente tem singularidades específicas, que é só nossa. Né? Eu É. nunca vou conseguir ser Mel, e nem eu nunca vai conseguir ser eu. Né? Porque nós somos diferentes, nós temos maneiras diferentes, nós temos pensamentos que pode ser que não seja tão igual, nossa postura, nossa maneira de falar. Né? Então, eu acho que quando a gente sabe quem nós somos, né? Eu sei quem eu sou, eu sei da minha essência, eu sei que mesmo sendo assim, desse jeito, o Senhor vai fazer algo, né? O Senhor vai usar, o Senhor vai conduzir, né? É. E às E, vezes, pode e falar. isso permeia muito a questão da autoestima, né? Sim, Aonde você se coloca, aonde você, como você se enxerga, o quanto uhum, que você se ama, o quanto que você se entende, o quanto que você se perdoa, é, é, o quanto que você se gosta mesmo, se cuida. Como você disse, assim, não, chegou uma época na minha vida que eu simplesmente não, eu tinha medo, receio de falar porque eu não conhecia algumas palavras. Tudo bem, o quanto que você se cuida, o quanto que você uhum, procura. É, é,
essa parte, assim, ela fala muito da autoestima, de como você é feliz com você mesmo, a forma como É você se verdade. relaciona com você mesmo. E, Uhum. e isso impede, de verdade, muito fácil. Não só contigo, Lua, comigo, com as pessoas que estão assistindo. Sim. Eu tenho certeza que em alguns momentos as pessoas se autodesmotivaram, né? Se auto-sabotaram. Uhum. Por N motivos, em diversas circunstâncias. Quanto mais a gente alimenta esse pensamento negativo em relação a gente mesmo, e também esse pensamento comparatórios, pensamentos comparatórios, eles podem ser benéficos em alguns pontos, agora eles podem trazer extremamente prejuízo, né, para a vida interna, para o olhar Sim. interno da Porque, gente. no caso, esse pensamento negativo, Mel, ele pode, esse pensamento que tu falou que pode ser benéfico, repete aí para mim. De É esse pensamento comparação. no sentido de que você pode usar aquilo para crescer, né? Ele é Isso, benéfico para se quando isso acontece. automotivar. Isso, Exatamente, porque eu acho que a gente precisa tirar realmente essas lições. Ah, esse ciclano é melhor que eu nessa área. Eu gosto sempre de lembrar que a gente nunca vai ser bom em tudo. perfeito, né? Bom em tudo, exatamente. Então, se você pensa assim, já tira esse pensamento, né? Mas eu acho que existem coisas que nós somos capazes de conquistar e que, às vezes, um pensamento como esse, uma crítica construtiva, né? Posso dizer assim, faz você olhar para si e dizer assim, Uma realmente, autocrítica eu acho construtiva. É. isso, uma A autocrítica gente, construtiva. a gente precisa de espelho. A gente precisa, em diversas circunstâncias, né? Quando a gente é criança que vai crescendo, a gente se espelha em alguém. A gente se espelha nos Uhum. nossos pais, a gente se espelha no professor. E como a gente está falando de propósitos, quando a gente encontra o nosso foco, não, eu quero ser assim, mas você acaba buscando alguém que você admira. Pronto, Uhum. na minha área, existe algumas psicólogas que eu admiro. A minha supervisora, por exemplo, eu admiro ela muito. Então, você acaba querendo percorrer, caramba, o que ela fez para chegar até aí? Você acaba querendo percorrer o mesmo caminho que ela percorreu, mas como Sim, você disse, são pessoas diferentes e vocês acabam com um caminho diferente. Mas sim. esse modelo a gente busca sempre. E em determinado nível é até positivo a gente É ter. saudável, né? Faz parte da ligação entre pessoas, aquela história do passe geracional, né? Então, a antiga geração passa alguma coisa para a nova geração. Então, a antiga geração de pastores, por exemplo, pastor Rômulo, né, que é o líder, né, da Sal e Luz, Nosso ele pastor passa alguma presidente, digamos assim. o pastor presidente da Sal e Luz, ele passa alguma coisa adiante. Ele passa alguma Sim. coisa para os sucessores dele, né, que são os discípulos dele. Então, existe algo sendo passado. É E como ele aquele só bastão que vai sendo passado, né? consegue, e ele só consegue passar isso porque as outras pessoas estão abertas para isso. Então, Isso. vou pegar o exemplo do pastor Ivan. O pastor Ivan tem o pastor Romulo como exemplo. E isso é positivo. Sim. Agora, o negativo é quero ser igual a pastor Rômulo. Então, quero Uhum. ser pastor Rômulo. Quero É. estar lá onde pastor Rômulo está. Então, e aí é quando gera aqueles sentimentos que são negativos, né? Que são disfuncionais. Sentimento de Isso. inveja, sentimento de De competição, autocomiseração, né? Que você de não. Ah, eu sou uma autocomiseração. pessoa que ninguém vai dar credibilidade. E isso é muito sério, né, Mel? Quando a gente vai levando para a vida no âmbito realmente geral mesmo, né? Porque eu vejo que isso é tão sutil de acontecer, né? Às vezes a gente, sem querer, a gente acaba querendo ser ou ter a vida do outro. Ai, não, é porque eu não tenho nada, eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa, eu não tenho uma casa com piscina, e a gente sai contando o que a gente não tem, né? E vai gerando o quê dentro da gente? Realmente essa sensação de miseráveis, né? De pessoas que não são úteis, que não têm utilidade.
né? Então, isso realmente vai fazendo com que a gente vá perdendo o nosso senso de propósito, né? E o E, Senhor não quer que a gente perca o nosso senso de propósito. Pode falar. e falando nisso, Lu, quando você estava falando, eu me lembrei. Eu fiz uma postagem esses dias sobre isso. A pastora estava numa live e ela indicou um filme, aí eu, caramba, não sei esse filme, eu gosto de filme antigo, chama Rude. É um cara que ele tinha um sonho, ele perseguiu o sonho dele, só que em determinado momento, quando a coisa começou a ficar difícil, além do limite dele, ele quis jogar a toalha, né? Ele quis desistir. Chutar o pau da E barraca. isso. Só que o pensamento dele, no filme, ia para as coisas que ele não tinha conseguido ainda. Uhum. E aí, no filme, ele encontra alguém e essa pessoa chega para ele e faz assim: Mas e suas conquistas? Olha aqui o que você já conquistou. Começa a listar as conquistas dele, né? Aquele que ele já tinha conseguido alcançar. Mas por que, que você não olha para isso? Por que, que você está tão focado nas suas derrotas? Cadê suas vitórias? E aí eu fiz um post sobre isso. Muitas vezes a gente Exatamente. se foca nas nossas derrotas, no que a gente não Exatamente. conseguiu ainda. Mas o que, que a gente conseguiu até agora? Quais foram as Uhum. nossas vitórias? Quais foram as nossas comemorações? Né? Então, é muito desmotivador quando a gente olha para um futuro catastrófico que não existe, né? Que aquele campo devastado, né? Que é aquela coisa que não existe. Né? E quando a gente. Falei da minha supervisora, ela entrou, Sandra. Ah, Oi, coisa Sandra. boa, seja bem-vinda. Estava sendo bem falada aqui. E aí, quando a gente olha para isso, né? Realmente, caramba, eu sonhei isso, sonhei aquilo e eu não conquistei ainda. Olha só, olha a minha idade. Eu não Sim, conquistei ainda, né? E a sim. gente esquece de olhar para trás, mas quais foram as minhas vitórias? Quando a gente comemora as nossas vitórias, aí a gente consegue ter Que é mais aquela motivação questão, para seguir. que é aquela questão de ser grato, né? Às vezes a gente realmente não é ingrato com aquilo que a gente já tem, porque a gente fica somente naquilo que a gente não tem, né? Então, eu acho importante a gente falar que você não nasceu, nem eu, nem Mel, para viver uma vida de comparações, né? Nós temos realmente uma singularidade nossa, algo que é único, que é particular, né? E eu creio muito, né, que o Senhor, ele pode realmente trazer esse renovo na sua mente, né? Ele pode realmente renovar os seus pensamentos e fazer você entender que você tem um propósito, né? Que você nasceu para executar um propósito que ele instituiu sobre a sua vida. Eu achei muito lindo hoje, antes de começar aqui a live, na verdade, um pouquinho mais cedo da noite, alguém estava falando sobre Deus e falando assim, é, da grandeza de Deus, né? Meu Deus, olha, você já parou para se perguntar? Por que a estrela não cai do céu? Por que o céu é tão azul? Por que as praias, elas são tão imensas? E quem governa tudo isso, né? E realmente eu creio, né, que Deus, ele que governa. E ele deseja governar todas as áreas da nossa vida, né? O nosso campo emocional, o nosso campo sentimental, né? E como o Mel estava falando, a fé é importante para isso, né? Para que a gente consiga realmente ter uma esperança, né? Esperança e futuro. Eu amo Jeremias 29:11, que vai falar que os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz, para nos dar esperança e um futuro, né? Então, entenda sempre isso, que o Senhor, ele tem um bom propósito, né? E à medida que você avança, você está realmente vencendo, né? Porque avançar é a cada dia vencer, matar um leão por dia, né? Todos nós Uhum. estamos aí matando um leão por dia, mas não podemos desistir nem retroceder, né? Eu acredito que em tudo isso, em todo esse processo, para alcançar o nosso propósito, nós precisamos ser perseverantes, né? Vai ter momentos de dificuldade, vai ter momentos de tristeza, vai ter momentos, como eu estava dizendo esses dias, estava meio assim para baixo, todo mundo vai ter esse momento, né? Não é só uns e Uhum. outros, não. Todo mundo vai ter. Mas o que vai fazer realmente a diferença é a nossa perseverança. Mel, a gente só tem 5 minutos. Ai, ai, ai.
Vamos se despedir, Vão então. se despedindo. Vá, fale. Tem alguém. Gente, tem alguém que queria falar alguma coisa? Alguém Queria tem fazer alguma alguma dúvida? pergunta. Alguma pergunta? Se tiver, são os últimos 5 minutos. Que já está se caminhando para 4. É. Está se caminhando para 4 aqui. Mas se É, vocês mas tiverem alguma pergunta, coloquem. fala comigo no direct, meu. Mel, você está no profissional, né? Isso, no meu profissional. Pronto. Vai lá no, Certo, no, gente? no Então é profissional. isso. Vamos perseverar nos nossos propósitos, vamos enfrentar nossos medos, vamos colocar o nosso foco naquilo que a gente já conseguiu alcançar, Isso. naquilo que a gente ainda tem planejado para a gente. Planejamento de futuro é algo excepcional para a gente, e para a gente se motivar para seguir em frente. Vamos olhar para trás, vamos ver aquilo que a gente já fez, o que a gente já tem, o que é que de valioso já está nas nossas mãos. Né? Amém. Vamos tentar ter um olhar mais positivo em relação a gente próprio, cuidar da gente mesmo, ser bondoso com a gente, caridoso com a gente. A gente tem atitudes tão positivas em relação às outras pessoas, mas a gente Isso. esquece de ter essas atitudes em relação a gente. Então, quando a gente erra em alguma coisa e a gente começa a se culpabilizar demais, né? Isso aí já é Uhum. a gente sendo malvado com a gente próprio, né? Então, vamos ter um olhar de amor para a gente mesmo, e se ponderar mais, se perdoar mais, ser mais paciente com a gente próprio. Se a gente não conseguiu chegar no objetivo desejado, é porque não chegou no fim. Ainda tem estrada. Então, se não alcançou ainda, minha gente, persistam, porque ainda tem estrada, não chegou no fim. Tá bom? E Amém. qualquer coisa, podem contar comigo, Pastora Lua. Estou aqui à sua Estamos disposição. aqui à disposição. E é isso, gente. Vamos correr atrás do nosso propósito, né? Não se deixe abater nem abalar, né? E que você possa receber, né, de Deus realmente essa força e essa perseverança para continuar. E eu queria, antes de terminar, a gente vai ter aí, tem 2 minutinhos e pouquinho, queria que a gente pudesse orar, né, por você, pelo seu coração, por aquilo que você precisa vencer, né? Porque todos nós estamos aqui vencendo, né, a cada dia. Eu queria que a gente pudesse orar agora. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento e te louvar por cada vida, Senhor Deus, que nos escuta agora. Eu quero te pedir no nome de Jesus, Pai, para que o Senhor nos ensine, Senhor, a vencer os medos, Pai, para realmente alcançar o nosso propósito. Nós sabemos que o Senhor tem um propósito lindo e perfeito para as nossas vidas. E nós dizemos sim, Senhor. Nós queremos vencer e ir, Deus, encontrar o teu propósito e aquilo que o Senhor escreveu para as nossas vidas, Pai. Eu oro para que o Senhor nos ajude a perseverar, a permanecer, que o nosso coração ele possa continuar, Senhor Deus, firme ao Senhor. Nos livra, Pai, de medos que nos afogam, que nos paralisam, que nos amedrontam, Pai, e nos faça estar realmente, Senhor Deus, ligados à tua verdade, ouvindo as tuas verdades, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos, nos dá uma noite de paz, de tranquilidade, para a glória do teu nome. Amém. Deus abençoe, gente. Amamos vocês. Amanhã, às 9 da noite, nós vamos ter um Sexta-Fire live. Meu Deus, o negócio vai ser show de bola. Então, quero convidar você a estar aqui com a gente, 9 da noite, aqui no Instagram da igreja, certo? Deus abençoe. Beijo, beijo, Mel. Beijo, Lua. Tchau, Obrigada. tchau. Cheio.